Não existe perseguição aos cristãos, e não existe woke. O que existe mesmo são os 378 mil gêneros da escala arco-íris e a opressão sistêmica e estrutural do cristianismo a eles. Ou pelo menos é isso que pessoas como essas, que não sabem direito nem o que é uma estrutura, nem o que é um sistema, acreditam. A verdade é que os ultrajes a Nosso Senhor na Paixão não se encerram com os centuriões romanos que estavam de imediato à sua volta. Toda vez que um banco, nos dias de hoje, bloqueia a conta de um cristão por ser cristão, um governo multa um taxista por ostentar uma frase dos evangelhos no seu para-brisa, e jornalistas, que até admitem a existência do cristianismo, mas não toleram que ele tenha repercussões sociais reais, escrevem matérias ridículas como essas, Cristo está sendo flagelado. E quando nós cristãos ignoramos, nos omitimos ou fingimos não ter nada a ver com a paçoca, nós somos como Pedro, que nega Cristo e foge, ou nos piores casos, como Judas, que o entrega por 30 moedinhas. Mas nunca é tarde para se arrepender, e junto a Cristo deixar o velho homem morrer e ressuscitar. E nesse domingo de comemoração da ressurreição, da Páscoa, que vem do hebraico Pesach, eu não sei falar direito, que significa passagem, eu passo a palavra ao Carlão, que vai apresentar os membros da bancada que discutirá o assunto. E finalmente conseguimos chegar na Europa para gravar com o Arthur Machado. Olha aí. No Europa Lounge Tabacaria, né? Porque o dinheiro tá curto, então... Em São Paulo mesmo. Tem que ser aqui em São Paulo mesmo. Né? Não tem jeito. Então, assim, trouxemos aqui para falar sobre o assunto 4 coelhinhos e eu, perna longa. O que é, velhinho? Roger Rabbit, coelho Ricochete e a nossa coelhinha da Playboy, Lulu Marnoto. Lulu Marnoto é genial. E você se apresenta? Então, e eu, Carlos de Freitas também. Que não é coelho. Que não é coelho, não sou coelho, eu sou um ovo. Eu sou um ovo, eu tinha uma peça de teatro que é... Lembra do bolo da mãe? Todo mundo fez essa peça de teatro. Eu nunca fiz. Várias gerações. Eu sou a farinha, ele entrava na coisa. O bolo da mãe. Pô, o pessoal não. deve ter, E o meu tio ganhou Oscar por isso. Ele era o ovo. A única fala dele era: eu sou o ovo. Eu sou o ovo. O irmão do meu pai. Minha mãe chora. Sim, a mãe chora. Demais. Filma aquele momento, né? 2 horas de peça. Não tinha. Vai, agora, é agora. Não tinha inventado nem o cinema ainda. Caramba. Muito bem. E o que a gente vai falar aqui hoje? Bom, Qual é o tema? Hoje é Páscoa, apesar de a gente não falar da Páscoa, vamos falar de cristianismo, de Cristo, né? Vamos falar sobre a... Que é a Páscoa. E o cristianismo, ele tá naquela situação, né? Tem uma coisa que mais me irrita na esquerda é o seguinte, não é a coisa que mais me irrita, mas é uma das que é difícil elencar, né? Não, é difícil. Mas tá no top 10, assim, pelo menos. É aquele papo que eles dizem que não. O cristianismo, quando ele nasceu, ele foi perseguido. Mas agora, como o cristianismo é hegemônico, né? Quem persegue é o cristianismo. É o opressor. É o opressor. Fala... sempre tem que ter o opressor. E aí chega aquele papo que, não, em países islâmicos o cristianismo é minoria, daí sofre perseguição mesmo, tem alguns que admitem, né? Mas no Ocidente, não. Aqui é cristão que manda. Aí a gente vê o taxista... Aí você vai para a Alemanha no seu táxi, monta seu táxi, bota uma frase sobre... um verso bíblico e toma uma multa. Toma uma multa. É como se aqui no Brasil o cara tivesse com o Deus é fiel, aquela mãozinha assim atrás do palio. Tomasse uma multa. Teu peixinho, né? Exatamente. Toma uma multa. Bom, no interior aqui, eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou que as escolas orientam os professores a não dizer Deus te abençoe. Vá com Deus. Vá com Deus. Entendeu? Para não substituir esse tipo de coisa. Não há perseguição. Fora que tem países aí que o nego tá proibindo, não é que, olha, estão querendo secularizar o ensino porque os alunos têm diversas religiões e não sei o que. Não, estão proibindo o aluno de rezar antes de comer. Não é refeitório da escola. Olha lá. Isso vem de muito tempo. Nos Estados Unidos teve um caso, o cara até ganhou no final, mas ele teve que lutar, foi até a Suprema Corte, não sei o quê. Era um cara de time de futebol, treinador, que ele simplesmente, antes de começar o jogo, ele ajoelhava e rezava, não fazia nada, nem obrigava os jogadores, alguns acompanhavam. E aí o cara simplesmente, não pode mais fazer isso, é proibido, e aí ele continuou fazendo, porque
né, como bom cristão. Razoável. E aí, perseguiram o cara, demitiram, ele foi... Isso já faz um tempo, faz uns 2 anos, assim. Então, assim, não é de agora, né? Não teve aquele caso da NBC, que até você cobriu, que era uma emissora cristã? Sim. Não, a emissora, não sei se não era cristã. Bom, mas aí o cara foi dar uma entrevista e falou, bom, primeiramente queria agradecer a Deus, né, meu senhor, e não sei o quê, e falar que foi uma boa partida. Aí quando eles botaram no ar, eles tiraram essa parte. Deus, que dá mais trabalho do que botar direto no ar. Tem um canal do Instagram, que chama Christletic, uma coisa assim, que é uma mistura de cristão com atleta, né? E aí tem vários depoimentos de atletas, tem vários, né? Existem nos Estados Unidos, e mostra assim as edições. Eles tiram quando o cara tá falando de Deus, quando o cara tá agradecendo a Deus, e cortam e botam só a parte que ele fala, a partida, alguma coisa assim. Agora, é um movimento natural, quer dizer, eu digo assim, porque houve, como você botou, não é só a esquerda, o desluminismo botaram a culpa de todos os problemas no mundo, reinventaram, como se todos os problemas do mundo fossem problemas causados pelo cristianismo. Mais particular até pela Igreja Católica, pelo cristianismo como um todo, mas depois todo mundo entrou no balaio. Agora o problema é o neopenteca. Depois... aí agora, óbvio, o cara tem uma questão de perseguição, então é o seguinte, como vocês causaram todos os problemas do mundo, vocês não têm mais, né, vocês são opressores, vocês criaram isso. Então todo esse movimento vem nessa linha. E é até justo, né, te perseguir, porque... É justo, é curioso, porque você vê, eu falo direto, mas o cara fala, tem um cristianismo normal do Brasil. Todas as pautas, que não são só do... Aí é interessante, porque não é só do cristianismo, tem pautas que são das religiões abraâmicas, o Islã também. Cara, as pautas que são contra o aborto, etc., ele fala assim, o problema é o cristianismo, e exclusiva, ele só ataca e critica o cristianismo, como se a gente fosse o único problema, né, dessas pautas. Ninguém mais lê isso, só a gente. Então é estranho isso. É óbvio que tem uma perseguição. Né? A mulher foi num hospital católico, sim, hospital católico, ela falou, quero fazer, acho que era uma laqueadura, um negócio. Aí ela falou, nós somos um hospital católico, nós não fazemos isso, vai contra os nossos valores. Aí beleza, ela quis processar, achou um absurdo, né? Primeiro, é meu corpo, minhas regras, mas no meu hospital não é minhas regras. Né? Meu hospital não pode ser minhas regras. Não pode. Tem que aceitar a regra de qualquer bárbaro que entra lá. Exatamente. Não, e parece que o hospital ganhou essa... Ganhou? Porque foi para a justiça e o hospital ganhou. Quer dizer, teve um juiz aí, ou juíza, não sei. Só que os caras acharam um absurdo. Isso não pode, porque eles decidiram a favor da religião. Foi uma gritaria. Isso gera a jurisprudência para cristãos terem direito de serem cristãos nos seus estabelecimentos, né? É uma loucura. Teve o caso clássico do bolo lá, né? Nos Estados Unidos, que foi o caso que foi para a Suprema Corte mesmo. Sim. Que um casal não quis fazer um bolo para um casamento gay. E não é que ele não quis fazer o bolo para o casamento gay. O cara queria que tivesse uma coisa escrita que era além. Não é assim, não fazemos o bolo porque você é gay ou porque é pro casamento. Não, a gente faz o bolo, faz aí. Não, mas eu quero que esteja escrito alguma coisa assim, que ia contra os princípios. Os caras falaram, não vamos fazer. E aí virou essa grita quase perderam um monte de coisa. Gastaram milhões de dólares com processo e não sei o quê. Não é que assim, o cara ganha o processo, mas ele... o custo. Eu já participei de processo. É um transtorno. A gente perde uma grana. Por mais que você ganhe, você não... Né, tem um custo emocional, um custo de todo esse trabalho que você tem. Sim, porque os caras são detonados nas redes, né? Como fundamentalista. Exato. Tem casos também de casais gays que querem ir na igreja casar, o padre se recusa, também dá essa grita toda. Quer dizer, é muito engraçado isso, né? Porque o casamento, que é uma instituição cristã, criada pelo cristianismo, vale para eles. Para eles importa. Não, é evidente, cria a sua. Né? Faz da sua moda. Esse é o ponto, né? O ponto é isso, eles querem secularizar todas as coisas criadas pelo cristianismo, coisas que praticamente ninguém usa, como escola, universidade, hospital, coisas assim, orfanato. Eles querem secularizar e depois dizer que o cristianismo é o problema disso. Né? O cristianismo que criou tudo isso, né? Se você pegar os livros, assim, o livro do Thomas B. Harris, lá, que é Como a Igreja Católica Construiu o Ocidente, você vai ver o primeiro cara que desenvolveu o sistema de esgoto, os irlandeses. Tem outro livro também, do Thomas Cahill, que fala como os irlandeses salvaram o Ocidente. Na época das invasões bárbaras, os caras se enfiaram naqueles mosteiros lá
E começaram copiando tudo, mas criando o sistema de esgoto. Os caras começaram a desenvolver a região ali, a partir do... Porque quando o iluminismo chegou e separou a ciência da religião, que é um absurdo, porque, na verdade, o que ele chama de ciência não é ciência. O que ele chama de ciência é o cartesianismo, aquela coisa sistemática, mas é quase ciência... o ceticismo, né? Acho que é o ceticismo mesmo. O ceticismo no seu nível mais perverso. Porque, assim, não que a gente seja contra o ceticismo até, mas reduzir a ciência a isso não é, porque senão, por exemplo, ciências sociais não existe também. Então tem um ponto do Descartes que é importante, está naquele livro do Wolfgang Schmidt, se não me engano, que não é o Ciência e Mito, é um anterior. Quântica, não sei o que quântica. Enigma quântico, eu acho. E aí ele mostra o seguinte, que o Descartes ele separou mesmo, né? Ele separou a res existência, que seria as coisas que existem, e a res cogita, que seria as coisas que passam pela nossa percepção. E aí houve realmente uma ruptura. Essa ruptura possibilitou a ciência de se desenvolver de uma outra forma. Que eu não acho ruim. Que não é ruim. O problema é que a bola de neve levou a hoje a própria negação de que há os princípios superiores. A treta é o seguinte, esses caras não reconhecem que a primeira pessoa a colocar a ideia de experimentos com variáveis isoladas controlados foi o bispo Grosseteste lá atrás. Tá cansado. Bispos foram os primeiros o ponto todo a teoria é o seguinte, do Big Bang de um padre. Padre Lemaitre que corrigiu Einstein, inclusive. Deu um pito lá. Mas o J. Peterson tem um negócio... Ele fala uma frase muito boa sobre a ciência, ele fala que a ciência é profundamente religiosa. E ele fala filosoficamente, por 3 motivos. Primeiro, que você tem certeza que existe uma verdade. Segundo, que é possível conhecê-la. E terceiro, que é bom conhecê-la. E exatamente, ele fala, é profundamente religiosa. Então a separação na hora que você tira Deus da ciência, você tira a própria ciência. O princípio que leva a você querer conhecer a ciência. Exatamente. E o ponto todo por que a gente está trazendo isso é que esses são inúmeros exemplos de como estão tentando não só expulsar, secularizar tudo, expulsar os valores cristãos de absolutamente todas as esferas societais, como não estão querendo que o cristão seja cristão na casa dele. E no Brasil, isso foi até sistematizado. Existe todo um papo agora, que está rolando nesse momento na esquerda, de que você tem que acabar com o que eles chamam de imperialismo evangélico. Né? E o imperialismo evangélico é assim, é o evangélico querer ser representado politicamente. É isso. Você não pode, se você for cristão, você não pode ter as suas crenças representadas politicamente. Senão o imperialismo evangélico vai acabar com o Brasil. E aí eles usam, é como fosse uma teia de falácias para construir aquele negócio. Que não tem nada na tese dos caras que seja, olha, talvez válido seja, mas que seja verdadeiro. Né? Que é, primeiro, tem essa tese do Estado laico, que eles falam que como o Estado é laico não pode ter representação religiosa, o que não é verdade. É verdade. O que você não pode é ter ligação Começa com uma falsa premissa, né? Exatamente. Você não pode ter o Estado ter relações com organização, com uma organização clerical, por assim dizer, com a igreja. A igreja não pode estar, né? Mas você pode ter um padre, por exemplo, um deputado. Exato. Um padre atuando politicamente. O lance é que você não pode ter essa ligação institucional. Sim. Né? A gente já falou sobre isso até num programa, acho que circulou um corte outro dia, falando sobre isso, que é uma diferença do Estado laico. Não é que não possa existir religião e Estado, não pode existir governo e igreja. Isso. Essas coisas são diferentes, entendeu? Claro. Inclusive o governo escolher quem vai ser o chefe da igreja, entendeu? E a igreja escolher sozinha. Agora, a representação de um povo votando e querendo princípios morais, determinados princípios morais ou recortes morais, é óbvio que isso não tem nada a ver com a laicidade do Estado, tem a ver com uma decisão democrática. Claro que pode. Isso é uma coisa que a gente pode observar com a lógica. Não precisa nem ir muito longe na filosofia, não sei o quê. Para que serve um governo? Porque, pensa no condomínio, um mini governo que é o condomínio. Você vai lá e fala, você vai ser o síndico, tudo bem, ninguém quer ser síndico normalmente, mas aí aparece um cara lá e aquele cara vai tomar decisões de acordo com o que o pessoal do prédio acredita, do que o pessoal do prédio quer. Se o pessoal do prédio inteiro é muçulmano e acha que mulher não pode frequentar sem estar coberta, claro que eu acho que não pode superar a lei constitucional. Mas, como princípio, se naquela sociedade a maior parte das pessoas acredita numa coisa, ainda que baseada na religião, é justo que aquelas pessoas vivam aquilo e que as leis não reflitam. Não pode ter festa no salão de festa a partir das 6. É isso aí, acabou. E esse é o argumento. Esse, para mim, é o argumento que eu sempre falo. O cara fala assim: o Brasil é um país machista.
Tá. Se você tiver um condomínio de machistas, eles elegem uma síndica mulher? Não, nós tivemos... E não foi uma mulher excepcional. Não foi uma filósofa. Bom, depende da sua definição de excepcional. Não, acho ela Ou seja, é uma mulher excepcional. É uma mulher excepcional. Então, assim, né, não tem como, a conta não bate. Entendeu? Claro que tem problemas de machismo, assim como nos Estados Unidos existe muito problema de racismo, mas não é estrutural, porque se fosse, você não põe um negro na presidência. Claro, pô. Não tem como você ter uma sociedade completamente estruturalmente assim e consegue colocar. Então tem pontos, muitos pontos cegos nessas argumentações assim. E veja, não é uma democracia. Se o povo é majoritariamente cristão e é uma democracia e a vontade popular tem de ser representada por meio do governo, ora bolas. E eu vou mais longe. Ainda que a maioria dessas leis que eles falam que é coisa de cristão, por exemplo, o aborto, eu consigo defender que o aborto é ruim sem nenhum argumento religioso, só com argumento filosófico e ético. Óbvio, isso aí. Eu consigo... Todas as leis que a gente defende como cristão, e que os cristãos que estão lá defendem, eu acho que, sei lá, 100% eu poderia dizer, pelo menos das que eu lembro, podem ser defendidas independente da religião. Mas pelo fato do cara ser um pastor... ele defende o acesso à arma. O que isso tem a ver com religião, Jesus? Isso tem a ver com autodefesa, tem a ver com liberdade, tem a ver com... Mas essa defesa, ela parte lá atrás, ela vem de uma raiz, vem de uma raiz, mas não é porque um cara não religioso pode defender isso, entendeu? Não, assim como toda a esquerda, ela parte dessa mesma raiz, entendeu? Esses valores que eles defendem são os valores que eram antigamente, entendeu? Mas é bom você botar esse ponto que é interessante, ver que até o argumento da esquerda, hoje alguém, quando ele quer contrapor o argumento religioso, ele vira e fala assim, mas esse é um argumento religioso. O simples fato de ser religioso torna-o menor. Uma hierarquia de valor. Primeiro vem científico, vem humanista. Você fala, cara, é um argumento que tem tanto peso hierárquico quanto qualquer outro. É claro que você vai definir quais são os que vão prevalecer de outro jeito, uma assembleia e tal, e pode ser democracia e tal. Mas no fundo o que esses caras têm feito é se fazer papel de vítima para impor uma ditadura, um modelo totalitário. Essa é a função da esquerda. Ele fala assim, poxa, você está sendo religioso, você está acabando com a minha existência, portanto você não pode mais ser cristão. E a autoritarismo laico. E o bizarro, totalitarismo laico. E você não vê, né, porque toda a loucura desses caras, dessa movimentação atual que está acontecendo no Brasil é o seguinte, eles dizem que existe um negócio chamado teologia do domínio. Inclusive, nós, se bobear aqui, nós somos da teologia do domínio. Eu gosto mais do termo dominação, porque parece com libertação. Teologia da dominação versus teologia da libertação, dá pra ter uma briga. Mas é a teologia do domínio, que é o seguinte, pega lá aquele versículo do Gênesis que Deus fala, olha, crescei e multiplicai e subjugai / dominar a terra, depende da tradução. Eles dizem que isso dá base para um pensamento imperialista em meio aos cristãos fundamentalistas, que eles acham que, sendo eles ungidos e escolhidos por Deus, eles tendem a dominar a terra, né? E aí eles saem elegendo líderes ungidos como Davi, ele pega Davi como exemplo, que era um homem violento, nas palavras deles, violento, estuprador. O Che Guevara era fofo, fez milagres. Sim. Mal. E aí, baseado na conduta... Mal fez o bem. Então, baseado na conduta do Davi, os evangélicos estariam, então, querendo impor um reino do terror cristão. E para começar, que assim... Davi não estuprou ninguém. Davi não estuprou ninguém. Davi matou lá o Golias, matou. Mas o Davi, mesmo quando estavam tocando pedra nele, amaldiçoando ele, os asseclas dele lá, o pessoal que estava em volta, falou, vamos cortar a cabeça deles. Ele falou, não, se ele está me apedrejando, Deus permitiu, quem sou eu para questionar? Então, assim, Davi... Não, e tem mais, só para deixar claro, o Davi, quando erra, porque ele sabe que errou, depois ele vê que errou quando ele manda o cara, o amigo dele para a guerra para morrer e ele ficar com a mulher, na própria história, fica claro que aquilo foi um erro, que ele precisou se arrepender para Deus perdoar. Não é assim, ele fez isso e foi mó legal, hein? Vamos fazer também. Sim. Então, essa leitura bíblica que os caras fazem é infantil. Davi, quando ele começa a discussão com eles, cara, porque eu acho que eles são tão desonestos, essa gente é tão canalha, que no final das contas, que tem algo mais imperialista do que o modelo deles de pensar.
é mais imperialista do que o modelo deles de agir, de querer impor um modelo de sociedade. Exato. Então, assim, eles têm os deuses, tem o Marx, tem o Trotsky, tem o Lula. Eles usam todos. São intocáveis, entendeu? Eles são perfeitos, não pode se criticar. Exatamente. A simbologia tem a ninfa, mãe de Zeus ali, né? Tem sua fé, tem a simbologia é toda igual, entendeu? Toda dentro e o pior desse modelo. Não só a argumentação teológica deles é maluca, né? Porque ninguém que tenha lido a história do Davi, o Davi se submetendo a Saul, ele era o ungido, ele literalmente era o ungido. Mas não tem argumentação teológica, não é caralice, cara. No dia a dia, as pessoas não estão preocupadas com argumento teológico. O dia a dia das pessoas é outro, entendeu? Elas nem olham para isso. E aí, o que é argumento teológico? Imagina que a tiazinha do coque lá tá querendo que não tenha aborto por causa do Davi. Ela tá querendo que o Bolsonaro dê um golpe e subjugue o Lula porque ele é ungido igual o Davi. Eu nunca... Olha, a minha família é neopenteca. É neopenteca com força, assim. Faz aquele círculo de oração e tá cada um rezando uma coisa em voz alta, aquele negócio. Essa é a minha família. Eu nunca vi ninguém falando isso. Uma pessoa. E quando fala meio ironicamente, mito, Messias, brincando com a coisa. Essa discussão inteira com eles, toda vez que eu entro nessa discussão, até pessoas que não são de esquerda, mas não gostam do cristianismo, são anticristãs, você vira e fala assim, tá bom, cara, vamos tirar, esquece o valor moral do cristianismo, esquece. Aonde você vai beber o valor moral para construir uma sociedade? Exato. Qual é o princípio moral que você quer ter para a gente poder discutir a partir de alguma fonte quais são os valores que vão montar a justiça no Brasil. E se você for olhar, até quando voltando a Barroso, mas quando ele discute, ele não consegue propor, ele fala termos vagos, progressismo, empurrar a história, humanismo, você fala, tá bom, vamos discutir os valores morais. O que isso quer dizer? Empurrar a história para onde? É anticristão, então assim, ele é anticristão, ele não consegue. A base moral dele é anticristã. Então ele se coloca como, pega o cristianismo, eu sou o oposto. Então, qual é a fonte que você bebe? Tá bom, finge que não tem. Você vai fazer ali a partir de onde? Entendeu? Então, assim, começa a ter um valor moral que não começa a ser uma série de antagonismos, né? Sim. Ele defende a vida, mas é a favor do aborto. Ele é a favor do devido processo legal, mas não é. Então, assim, começa a ser fluido, a ser um negócio extremamente fluido, como eles gostam, né? Mas se apropriando, né? Totalmente queer. Hoje eu sou assim, amanhã gera essa confusão que tá aí. Hoje o cara tem uma interpretação jurídica, amanhã tem outra, amanhã mudou o entendimento. Muda de acordo com o dia. Essa coisa de mudar entendimento tá cada dia mais bizarra. Né? Virou. É coisa de um ano, muda. É o oposto, não é que muda um pouquinho. Vamos mudar aqui 10 graus. Se depender do futuro das escolas e universidades brasileiras, o entendimento vai cada vez cair mais, né? Imagina se num casamento sua mulher vir e fala assim, olha, você disse uma coisa pro nosso filho, mas hoje você disse outra, que eu mudei meu entendimento. Mudei o entendimento. Amanhã, semana que vem, eu decido diferente. Entendeu? E hoje eu sou fiel a você, amanhã eu posso ser. Mudei o entendimento. Não, eu sou fiel. Eu sou fiel de outra maneira. Ele não fala que não é fiel. Ele é fiel, mas fiel de outra maneira. Ele vai falar, isso é fidelidade. É que o entendimento mudou sobre o que é fidelidade. Fidelidade hoje é um pouco mais elástico. Eu sou fiel a todos os homens que eu dou. Exatamente. Continua sendo um casamento monogâmico fiel. Só vai, mas tem 30 tem algo participando. Não, mas casado só sou com você. Monogamia no casamento é com você, fora é outra. Não, e o doido é que a coisa vai mudando, é completamente fluida, e cada hora é uma coisa, mas tem um núcleo que se mantém. É fluido, a não ser o anticristianismo. O anticristianismo, ele permanece lá. Porque você pode fazer qualquer coisa menos ser cristão. Agora eu me pergunto como é que esse pessoal lida com a fundação do PT, né? Porque assim, o PT não ia nem existir se não fosse a turma da PL. A turma da PL. Mas aí é tudo casamento por conveniência. Aí, né? Então mas antes de falar, eu acho que a esquerda, pelo menos, é mais honesta em se colocar do que a turma que é liberal. Porque a turma que é liberal finge que quer tá o quê? Com os cristãos. E que a frase que mais me irrita é que ela fala assim, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Que baboseira isso. Sim. É uma desonestidade enorme. Não, mas o que hoje me espanta, que realmente me espanta, inclusive, aliás, principalmente no nosso meio, é que tem uma penca de cristão que acha que está tudo bem, que não está sendo perseguido, que é isso mesmo, que o cristianismo não tem que participar da política, que não tem que opinar sobre a sociedade. O mundo muda, né? Quer dizer, às vezes sociedade o cara nem pensa nisso. Opa. Não, é isso. Só estou corroborando. Não está saindo as palavras. Eu estou meio letárgico, deve ser o remédio. Vamos lá. Não.
Toma mais um pouquinho. Faltou hoje da água, né? Eu chego aqui, eu vou contar uma pra vocês, me mandaram fotos deles aqui, celebrando o dia, aí tinha vinho, tinha não sei, uma festa. Aí eu venho água. Tinha um uísque, tinha um Royal Salute, que é o que tá faltando aqui hoje. Tá faltando. Por isso que eu não tô... Quer dizer, é uma Pra quem não sabe, nós estamos gravando às 8 da manhã e eles já estão pedindo, eles já estão querendo cachaça. Você vê como é que é? O cristianismo começa quando? Nós estamos comemorando a Páscoa desde manhã. Da segunda. Eles não sabem, eles estão achando que é isso aí. O Lucas, não entrega. Desculpa. É ao vivo. Então, o ponto é, às vezes o cara nem pensa que que o cristianismo tem... Não, ele só nem parou pra pensar nisso. Sim. Ele vai lá no culto, volta pra casa, trabalha, volta pro culto, vai pra casa, vai pra missa. Exatamente, até porque ele tem mais o que fazer. A vida, né, então a vida religiosa, a vida material é completamente separada. O iluminismo na veia, né? Não, na verdade, nesse caso é uma coisa só, quer dizer, ele não tira a vida material do cristianismo dele. O cara que vai no culto e volta, É um absurdo. Legal, trouxemos o Mr. Bean para... o backstage aqui é complicado. O backstage é ótimo, é bom, né? Não, foi nada. Mas enfim, segue. Tô legal. Não, mas eu digo separado do seguinte, o cara tem lá, vai pro culto, não sei o quê, mas quando ele volta pra casa, a visão dele é totalmente dinheirista, entendeu? Os cristãos que eu conheço, a maioria é tudo dinheirista também. Não tem essa separação. Não, e é difícil mesmo, cara. Eu demorei muito pra ter essa confiança em Deus, de falar assim, de não deixar de ser dinheirista. Mas porque você fica com medo de não pagar as contas. Exato, mas é isso. É natural. Não é que seja o mal, não tô criticando, eu tô dizendo que assim, não digo a que própria vida nossa acaba sendo... Nós fomos influenciados pelas ideias liberais. Você está dentro de uma sociedade que é uma né? sociedade de consumo, uma sociedade capitalista, você vive dentro desse meio, você acaba meio que indo, assim, eu vou lá, faço as minhas obrigações religiosas e volto e vou assistir... Esquece de Deus até o próximo domingo. E aí eu entro no Mercado Livre lá e vou querer comprar alguma coisa legal, assim, entendeu? Você sai da igreja e fala, bom, agora virou a vida real, né? Se não fosse... Se você for olhar, poxa, você vai ler revista política, você vai ver as notícias, você vai ver toda a discussão pública em torno da política é em torno de eficiência e lucro e dinheiro e não sei o quê. O cristão médio, o cara tá assim, tá bom, eficiência, lucro, tá bom, minha religião não tem nada a ver com isso aqui. Eu tenho que esquecer disso aqui quando eu tô olhando pra política mesmo, né? E o cara, às vezes a pessoa não nota, e é difícil notar mesmo, que pelos bastidores tá passando uma trolha desse tamanho entrando pela porta dos fundos da igreja. Né? Os caras estão ativamente... Enquanto a igreja não está ligando para o que acontece na política, a política está ligando e muito para a igreja. E olha, eu vou dizer, é uma questão não só política, é uma questão também espiritual. Tem uma parte dessa galera... Eu estava contando para vocês antes de começar o programa, um ex-satanista que virou católico depois, ele se converteu. E ele, desde os 10 anos de idade, ele já se interessava por as coisas ocultas, queria ver se mágica existia, não sei o quê. E aí o cara entrou com 15 anos e já estava nas orgias satânicas lá, de verdade, satânica mesmo. E ele fala, cara, uma das coisas que uma clínica de aborto, a gente usava mesmo como oferecimento para literalmente, assim, a religião, religiosamente, a gente oferece, inclusive todas as noites, até hoje, à meia-noite se faz uma missa negra em vários lugares do mundo que oferece todas, mesmo as crianças que não seriam oferecidas, que morreram em clínica de aborto, são oferecidas ao demo. Então, e aí eu falei tudo isso para falar. E as 3 vezes que ele viu um bebê sobreviver num aborto, que foi meio eu não conseguia explicar direito por quê, tinha gente rezando do lado de fora da clínica. Tinha uma galera rezando. E ele falou, essa galera que quer proibir, a velhinha tá rezando lá, eles não querem isso deixar... aconteceu, acho que na França, aconteceu, né? Prenderam acontece. Não, hoje você não pode, hoje, nos Estados Unidos, você não pode abordar alguém que está indo para uma clínica de aborto, em alguns estados, né? Porque lá cada estado, você não pode abordar e dizer assim, você não quer antes ouvir a palavra de Deus. Não quer repensar isso aí. Não pode, é proibido, você pode ser preso por isso. E as velhinhas rezando, a mesma coisa. Não é à toa, não é só porque eles estão pegando no pé do cristianismo. Existe uma questão espiritual nisso mesmo, e tem gente dentro do governo que faz lei, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, claro. Que são satanistas mesmo. Isso me fez lembrar uma coisa.
boa parte dessa esquerda, especialmente da família Clinton, etc., que entrou no poder, essa galera woke é a turma liberal no sentido que a gente conhece hoje em dia, o liberal americano. Sim. O principal mentor deles é o Saul Alinsky, né? O manual de atuação política deles é o Rules for Radicals lá. E se você abre aquele negócio, a primeira página, não é uma teoria da conspiração, é uma dedicatória a Satanás. Porque o modus operandi desse tipo de política, segundo o próprio Saul Alinsky, é a mentira, e quem inventou a mentira foi o demônio, portanto aquilo é consagrado ao demônio. Salve. Então assim, não é modo de falar, não é uma invenção. É uma guerra espiritual também. Eles trouxeram... Então, mas dentro da lógica deles faz todo sentido, porque assim, se o cristianismo, se a religião é o mal do mundo, o antirreligioso, que seria a visão do inferno, é o que está certo. Né, você pode ver que eles trabalham muito em cima disso, né? Eu prefiro o diabo. Né, tem até uma frase famosa do Mark Twain, que é muito boa espiritualmente, mas né, ele fala, eu prefiro o céu pelo clima e o inferno pela companhia. Mas é errado, porque as pessoas, né, os bacanas, enfim, mas sempre tem essa... Um xiste. Uma piadinha, que é ótima, como frase de efeito é do cara. Mas tem todo esse lance que eles acham realmente que a questão é... O que dizem que é o céu é o que causou todos esses problemas, né? Essa intolerância religiosa. Que falava que o demônio, na verdade, quando ele dá a cobra, quando ele quer libertar o homem. Ele quer libertar o homem de Deus, que é um carrasco. Isso. Deu todas aquelas belezas de... Não, eu ia dizer que se você pega até essa frase do Mark Twain, ela tem um negócio que é muito bom para avaliar, talvez um erro nosso no cristianismo, que foi aceitar, quando teve a separação, né, religião e vida real, como a gente brinca, mas é que ele tá brincando, é o seguinte, olha, no limite, assim, tipo, as companhias, quer dizer, quando eu tô pecando no inferno, é o cara que tá fazendo os seus pecados, ou bebendo com os amigos, ou tá na zona lá e tal. Não são grandes pecadores que ele tá falando. E aí o que acontece? Obviamente ele tira a visão, que esse é um dos problemas que nós temos hoje, que tira a visão macro do cristianismo como história. E tudo fica resumido à conduta. Olha, você não pode fazer isso, virou um livro de conduta. E a Bíblia não é um livro de conduta, é uma história do mundo. E aí podemos entrar num ponto espinhoso, que é o nosso lado atrapalhando muito. Apontando o dedo. A ponto de eu falar, cara, se é para céu, se eu vou ter que ir pro céu para conviver com essa gente, eu realmente prefiro o inferno. Sinceramente. Entendeu? Na verdade, são fariseus. Fariseus, criticando uma série de coisas porque o Jesus ri. Não pode. Né? Quer dizer, a outra falando que homem com bermuda é uma criança. Não se... Porque o argumento. Dando regra na internet, tipo, entendeu? Gente, você olha e fala, bicho, essa pessoa, eu não confio para dar comida. O Olavo dizia, não confio para dar comida pro meu gato. E é curioso que o argumento que eles usam é que em nenhum momento a Bíblia diz que Cristo sorriu ou riu. Porque ele como Deus, porque o sorriso ou seria o riso, uma coisa o riso e o sorriso é quando você se surpreende com alguma coisa. Eu vi esse argumento. E como ele é Deus, ele não se surpreende com nada porque ele sabe tudo, né? Mas isso de imbecilidade, essa é dos maiores imbecilidades. Você só não surpresa. Quer dizer, é uma experiência no vídeo pra ver. E é o seguinte, ele não se contenta. Ele não pode rir porque sabe tudo já, quer dizer, ele já sabe o fim da piada. O cara... E aí, na Bíblia, realmente não tem nenhum momento que eu me lembre, no Novo Testamento, que Jesus tenha sorrido. Mas tem pistas, Só que ele chora. Ele chora. Escuta, aliás, ali então Deus não choraria também? Exatamente. Jesus chorou algumas vezes. Tem algumas vezes. Jesus chorou. Lázaro, né? Não é só quando vai pra cruz, não. Jesus chorou e com a morte de Lázaro, entendeu? Imagina, então ele é Deus, chorou com a morte do amigo. Mesmo assim. Sabe que o cara vai pro... Mesmo assim. Tem vida eterna, sempre. Pior. É porque esse não se converteu. Quantas vezes você assistiu A Vida de Brian? Chorou. Você só riu a primeira vez? Você só deu risada a primeira vez? Não, eu vou dar um exemplo. Você pode ver a história, desculpa, você pode ver a história que você já sabe e você pode rir. Porque você justamente sabe que aquele momento foi bom.
Entendeu? A gente aqui é tudo bobalhão, a gente ri de tudo. Olha só, a relação mais... A gente não é Cristo. Mas a analogia talvez mais clássica do que a gente pode fazer é o pai e filho. Quantas vezes você vê seu filho sabendo o que ele vai fazer, que ele vai cantar a musiquinha, que ele vai dançar, que ele vai lhe tirar um beijo, ele já sabe tudo, e você ri porque aquele momento é um momento de extremo prazer, alegria e pureza. Alegria. Então, não se ri só de surpresa, cara. Que argumento infantil. Não, de gente imbecil. De gente que não ri. De gente que não ri. De gente que, cara... Mas é isso, gente que transforma o cristianismo num peso enorme, que é o que os fariseus faziam. Exatamente. Quer transformar o cristianismo num peso, você não pode usar bermuda, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, cara, o que espanta, né? Altamente, é óbvio, não é só que espanta. O que espanta o adolescente. Se fosse verdade, tudo bem, porque espantar às vezes espanta a pessoa da igreja porque fala uma realidade, uma verdade. Agora, cara, você acha que Jesus morreu na cruz pra você não usar bermuda? É o lado mais radical, é que nem o crente neopentecostal que vira assim, cara, Jesus morreu na cruz pra eu ganhar meu Honda Fiat. Senhor, eu mereço meu Honda Fiat. Cara, você acha que ele morreu na cruz para te dar um carro Honda Fit? E outro, ele morreu na cruz para você aprender que você não deve usar bermuda, pô. Porque todo aquele sacrifício de Cristo é porque ele não usou bermuda. Isso você é uma não coisa importante. Cresce, cara. Isso é uma coisa importante até para o dia de hoje, que a gente está comemorando, né? No domingo a gente está comemorando a ressurreição. Mas quando você olha e é uma crítica que o mundo faz, né? Mas o catolicismo e o cristianismo em geral é só sofrimento. Culpa e sofrimento, que eu já falei algumas vezes aqui, pra mim é o oposto disso, porque o woke não perdoa nunca. Você tem um tweet de 1998, antes do Twitter existir, o cara tem lá um VHS antigo fazendo alguma cagada, acabou. A vida dele em 2024 continua, não tem perdão, porque em 94 ele fez um negócio. Pior que isso, não é só que você fez um negócio em 94, o seu tetravô fez uma parada escrota e você tem que tomar no herança. E aí você chega na igreja... Porque você se batizou, que tudo se fez novo, o coração novo se fez, o homem novo se fez, não existe. Não, e aí... Depois do cristianismo, isso. Sim. E aí você peca, óbvio que você tem que se arrepender, não adianta você sair pecando toda hora e fazer... Semana passada chega pro padre, no nosso caso tem a confissão, mas no caso de vocês tem a auto, né, o papo reto lá. Eles têm linha direta, mas você tem, aquela coisa de você se arrepender mesmo de verdade, acabou, pro cristianismo acabou, você é um novo homem, tá perdoado, segue o seu caminho. Jesus perdoou, isso na Bíblia tá lá claramente, e aí os caras vêm falar em culpa, a culpa é tratada como algo ruim. A culpa é importantíssima. Claro. Você sabe quem não sente culpa? Psicopata. Exato. Psicopatas não sentem culpa. A culpa civiliza. Mas eu queria falar a culpa, a vergonha são civilizadoras, né? Tanto que metade do mundo é culpa, metade é vergonha. Né? Tem um mapa que saiu recente e poucas coisas têm o medo, né? 3, 4 lugares no mundo têm o medo. Mas assim, o que move civilizações é culpa e vergonha. Entendeu? O que é ruim nisso? Porque o macaco não tem vergonha, exatamente, nem culpa. Qual é o problema disso? Pelo contrário, o macaco faz umas coisas bem sem vergonha. O nosso risco então? A gente tem muito cuidado de não ir na regra de conduta além daquilo que a Bíblia determina. E eu vou te falar que não é só no meio como um católico lá, que foi o exemplo, vou te dar meio do meio protestante, pentecostal, nem neopentecostal, que quem, aliás, botou os pastores em toda a estrutura da igreja em Corne foi até um senhor normal. A gente chegou lá, que era muito comum, não vou dizer qual é a igreja, mas uma igreja, uma determinada denominação, chegava no dia de domingo, né? Os homens iam para um lado, as mulheres iam para o outro, e as crianças ficavam com as mulheres. Aí um dia o cara chegou e falou assim: olha, pastor, eu não entendo o seguinte, o senhor fala tanto de família, no dia que eu tenho tempo para ficar com a minha família, você me manda ir para um canto e a mulher para o outro. Aí o cara olhou e falou: você está fazendo alguma coisa errada. No dia que eu posso ficar com a minha família junto para falar de Deus, você me manda para um canto, meu filho fica lá com a mulher, isso já tem durante a semana. Então, é um outro exemplo do cara que não pode usar bermuda, não pode fazer isso. A beleza do cristianismo é justamente isso, né? Você olha para o sofrimento e olha para a ressurreição ao mesmo tempo ali. Você tem as duas coisas. Quando você fala assim, imagina que vem um Deus aqui e ele veio falar: gente, eu sou mó legal, hein? Vou nessa, hein? Amanhã a gente se fala. Cara, o fato dele ter vindo e sofrido como sofreu, que é um sofrimento, e aliás dizem, acho que é numa das coisas do São Tomás, eu não sei, de uma das reflexões da Quaresma lá, que o sofrimento de Jesus é maior do que qualquer sofrimento, porque ele era puro, né? Ele é Deus, ele não tem pecado. Então,
a dor que ele sentiu é maior do que qualquer dor que a gente pode sentir na vida. Então, assim, além de tudo, ele sofreu mais do que qualquer um de nós pode imaginar sofrer, e ele fez isso por nós. E aí, a beleza daquela coisa do Padre Vieira, que ele fala assim, não, quando eu olho para a cruz eu não fico impressionado, eu fico impressionado quando eu olho para os meus pecados e vejo quão barato ele vende. O quão caro ele me comprou com o sangue dele e o quão barato eu me vendo. Às vezes eu me vendo por um sorriso de alguém que vai me aprovar, porque eu não... Ou um joinha no coisa. Então... E o mais maluco é, enquanto os cristãos... Tem esse lance, por conta de como a cultura está desenhada, quando você vai falar alguma coisa que tem ligação com os seus valores mais íntimos e ligados à religião, você fala meio que cheio de dedos para não espantar o cara. Você fica naquela assim, tentando agradar o sujeito. Às vezes parece que você está devendo alguma coisa pro progressista. Não, mas isso, o padre, tô falando mais dentro das bolhas católicas, né? Eu conheço menos mas assim, o padre, ele estudou a vida inteira, ele fez voto de castidade, ele passou por uma série de sacrifícios para chegar ali e poder te dar pito. Entendeu? Aí vem esses merda da internet. Opinião merda por opinião merda, fico com a minha. É muito melhor. Ele tem raiz em mim, né? Vou ficar com a opinião merda dos outros. Gosta, velho. E aí tem uma outra coisa, você não vê. Enquanto você vê esse pessoal querendo. Você vê o pessoal querendo extirpar o cristianismo de tudo que é lugar, você não vê as leis cristãs mesmo. No máximo, o cara quer assim, olha, ele não quer que você force uma coisa que ele não acredita no filho dele enquanto o filho dele está na escola. Ele não quer que você obrigue, que você mate criança no ventre. Essa é a mais polêmica. Mas fora o aborto, que é o que dá mais, o que o pessoal fala que é justificativa religiosa, todas as outras não tem nenhuma proibição de conduta individual dos outros. Dos outros, não contra tem, o outro, exatamente. Não tem. Inclusive, até a própria Igreja Católica que tinha as conversões forçadas que aconteceram uma época. Hoje em dia não se fala mais nisso, claro. E na verdade é contraindicado oficialmente pelos documentos magisteriais. Então, assim, o que me choca mais no cristianismo hoje, não no cristianismo, nessas bolhas que a gente está falando, é que o cristianismo deveria ser exatamente não só uma atitude de você expandir isso para várias regiões, em tudo que é lugar, para cultura, para arte, para política, para o dia a dia, etc. E muitos cristãos estão muito confortáveis quando a secularização vem e fala assim, cara, vamos tirar o cristianismo de tudo que é lugar. Os caras falam assim, vamos ficar só a nossa bolinha aqui, porque só a gente vai ser salvo, fica só nós. Caraca. E se alguém quiser entrar, cara, vai vir uma lista, um checklist, que eu veja só a loucura, não é mais você confessar para todos que você que acredita em Jesus como seu único e suficiente Salvador, né, e como Filho de Deus que veio tirar os pecados do mundo. Não. Deixa eu ver aqui. Você usa bermuda? Não. Você já não. Você ouve música pop? Não. Agora, você vai pra praia de sunga? Não. Pô, então assim, quer dizer, você não mas tem aí nem maldade merece. No olhar. Oi? Ir pra praia de sunga, eu acho que tem. Acho que é pecado. Já entendi. Então eu tenho outro entendimento. Então o cara começa um negócio que você vira e fala assim, o que eles querem? Eles querem se fechar num grupo que é farisaico. Faz sentido, nós somos os perfeitos e pra você, e é macartismo católico. Esse é o ponto. O cara se coloca como referência, velho. Isso. Mano do céu. Entendeu? Então deixa eu ver se você é ilegítimo mesmo. Deixa eu ver se você é verdadeiro. Fala, cara, primeiro você tem que ver com Cristo, você é. Né? Você, olha pra você. Não, e aí você vê o filme das menininhas dançando com 12 anos de idade, rebolando, pedofilia em todo lugar, em Hollywood, não sei o quê. Aí o cara resolve fazer um filme sobre Cristo. Se preocupa em perguntar para os judeus, para os judeus messiânicos, para os protestantes e falar assim, ó, eu quero escrever um negócio que tenha base na Bíblia, mas que não ofenda ninguém, que não fale nada que vocês não acreditem, que vocês desacreditem. Beleza, os caras vão lá e fazem. Aí enorme sucesso, um monte de gente se converte por causa disso. Eu tenho certeza absoluta que muita gente se converteu por causa disso. A minha conversão se enriqueceu, mesmo sabendo que tem erros de liturgia, vamos dizer assim, ou de teologia. Porque você se aproxima, aí o cara fala, não, mas o cara tá rindo, o José não é etnicamente correto à época e ao que ele Pedro seria. Parece surfista australiano. Parece São Mateus é autista, não tava na Bíblia. Mateus é meio autista. Cara, qual é o problema? Primeiro, você está querendo levar liturgia para arte. Isso esquece. Então você não entendeu nem o que é liturgia, nem o que é arte. Você já está errado. E outra, você está num mundo em que só tem
porcaria. Vem um cara e faz um negócio bem feito, que vai aproximar as pessoas de Deus. Cara, o que você tá reclamando? É isso, você tá querendo que seja só seu. Você tá querendo aquele tesouro só pra você, não pro resto. Exatamente. Né? Quando a gente começa a aceitar, isso tá ligado, ele começa a aceitar isso, querer fechar o grupo, e aí o cristão começa a não mais se importar com o adesivo do carro, não tem que ter mesmo. É porque no final das contas ele acha que o cristianismo é uma regra de conduta, não é uma história, não é uma cosmovisão, não é uma macro história que está sendo contada. Entendeu? E que a gente não tem essa obrigação de expandir, levar o cristianismo a todos os lugares. A arte, a música, a cultura, sabe, a política, a forma de atuar, as relações de amizade. E é isso, quando for pra arte, perfeita, né? Quando for pra arte, vai ter suas mudanças. E, cara, eu consigo assistir, por exemplo, A Última Tentação de Cristo, que é um filme que é quase blasfemo, né? Tipo, mas eu sei separar, eu falo, não, aquilo é uma obra de arte, e eu acho que a mensagem no final é que Deus salvou o mundo. Tudo bem, tem os desvios no meio, mas assim, é só uma obra de arte, né? Aí a arte, o dever da arte é passar uma verdade de uma forma que não seja litúrgica. Simbolicamente uma experiência. Então, se você não consegue separar a simbologia da arte de uma liturgia, você está você tá se afastando do mundo, que Jesus também falou, vocês têm que, não é para vocês se isolarem no castelo. Vocês não são do mundo, mas estão no mundo. Né? E, inclusive, devem ser luz dele e não podem ser escondidos. Né? Então, assim... Cara, a mensagem ela vai chegar de maneira imperfeita. Jesus escolhe, quer dizer, Deus escolhe. Você quer a mensagem perfeita, vai ler a Bíblia. Passa, entendeu? Mas é isso, e tem muito nesse fundo psicológico dessa galera, porque ela vê a mensagem sendo espalhada por pessoas que não são eles, né? O que você falou. Nossa, como assim? Esse tá passando a mensagem? Não pode. Né? Todo esse problema, cara, enfim, né? E o é aquela coisa do filho pródigo, né? O cara passou a vida fazendo merda e voltou, e Deus falou, cara, tá aqui, vem. E o outro fica puto. Mas eu tô aqui do seu lado. Eu tô aqui do seu lado. Ele é o irmão do filho pródigo. Entendeu? Só tem irmão do filho pródigo. Olha, agora voltando àquela... Peraí, se a gente também só tivesse ficado do lado lá, cumprido as regras, sendo obediente, não caiu nessa não, tá? Se mexer nesse boi vai ter caroço pra caramba. Vai continuar por cima de mim. Tem muitos aí que eu conheço passado, não vou falar aqui, porque... Exatamente. Eu sou mais informado. Não, mas eu fumava maconha. Sou bem informado. Ele também. Já vai apontar o dedo. Eu não lembro. Né? Ele também. Eu não lembro. O catoliquinho aqui apontando o dedo. Não, ele falou que ele também fumou. É de onde você menos espera que não vem nada mesmo, né? Não, mas agora voltando para aquela coisa da tensão política, porque ao mesmo tempo o cara quer restringir o cristianismo, ele concorda com outro. Existe esse negócio eu não consigo entender. Como você mesmo tinha falado, o pessoal liberal é totalitário. Eles querem impor o modo de vida deles sobre as outras pessoas. E aí você fala, não, mas o cristianismo tem que ser expandido pelo mundo inteiro. Nesse momento, já deve ter ali uma menina de cabelo rosa falando, tá vendo só? Ele quer que todo mundo seja cristão. Então ele quer impor a religião. Quero mesmo, só não vou fazer a força. Seu bem, exato. Eu quero, mas não vou divulgar a verdade. Você não é um jeito seu. Exato. Aliás, é porque nos diferencia isso. É porque eu quero que todo mundo seja, mas eu não vou impor. Você não quer que ninguém seja e quer impor. E o cristianismo... Quer impor que ninguém seja. Ele pressupõe uma aceitação interior que ela não pode ser forçada. Exatamente. Não, é impossível você forçar que o cara acredite sinceramente numa coisa. E se você só mesmo no protestantismo, que tem o lance de ser salvo pela fé, que tem as diferenças aí com a teologia católica, olha, você ser salvo pela fé pressupõe uma sinceridade interior, meu Deus. Então assim, é impossível um cristianismo impositivo. Impossível mesmo. Então, a oposição que esse pessoal faz do cristianismo não é uma oposição real ao cristianismo, é uma oposição a uma invenção que eles fizeram. Sim, ao espantalho que eles criaram. Alguns de forma consciente e outros de forma inconsciente, porque eu tenho a impressão de que ninguém mais entende o que é religião direito na sociedade contemporânea, mesmo dentre religiosos, como a gente bem estava falando aqui, né? E eles batem nesse negócio, batem em paralelo nos cristãos, e os cristãos acham que tem que apanhar mesmo. E fica esse negócio. Mas o cristianismo. É quase como se fosse uma profanação da crucifixão. Porque o Cristo, ele tá lá apanhando, mas ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe que ele tá se sacrificando para se livrar dos pecados. E o cristão, ele tá entregando Cristo, não
para que os pecados sejam remidos. Ele está entregando Cristo para ele ter o conforto material dele. Ele está negando, ele está fazendo aqueles 3 nãos. Cristo não. Que aqui é o seguinte, cristianismo para mim é só que essa minha visão de conduta dentro da minha casa. Então eu não preciso levar para política, eu não preciso levar para mídia, eu não preciso atuar no dia a dia, eu tenho vergonha de falar de Cristo. Então o cristianismo hoje, muitos, não estou dizendo hoje porque tem muitos que falam, mas virou uma vergonha de falar de Cristo, uma vergonha de falar sobre valores morais cristãos, sobre cosmovisão cristã, não é só moral, cosmovisão, forma de ver o mundo, contar a história. Só o fato de você ter uma religião já tem aquela visão de que isso é superstição, isso é Papai Noel, né? Tipo, então já tem essa visão desde o iluminismo, desde antes talvez, de que não, quem é tudo supersticioso, tanto faz o cara acreditar em Cristo ou ele acreditar no Zé Colmeia, sei lá. Então eu vi que a gente virou o gay da década de 80. Porque eu me lembro, eu contei a história, uma vez eu estava fazendo uma mudança de casa, aí peguei uma Bíblia e tal, botei, aí a senhora que estava organizando, a mudança não estava organizando uma limpeza na casa, estava chegando de mudança. Ela olhou, estava organizando a limpeza, olhou a Bíblia, de repente ela fez assim, me chamou assim para um canto, falei, cara, o que ela quer? Ela me chamou baixinho e falou assim, o senhor é irmão? Quase assim, você é? Sabe, Frank Sinatra. Exchanging glasses, wandering in the night. Cara, olhando aí, ele é, hein? Acho que ele é. Não sou. Amém, glória a Deus. Vai, não conta pra ninguém. Agora tem um movimento. Parece catacumba, né? Quer dizer, tem que ficar escondido ali. É o gay da década de 80, né? No nosso programa do público e privado, a gente até falou que rolou uma inversão. As coisas que eram privadas da nossa vida, por exemplo, sexualidade. Você ia falar há 30 anos atrás o que acontecia entre 4 paredes, entre você e a sua mulher, qual é a sua preferência sexual, Não, você não fala sobre essas coisas, né? Atualmente, essas coisas, qual foi sua conversa com seu filho, qual foi não sei o quê, essas eram todas coisas privadas. E essas coisas privadas hoje se tornaram da esfera pública. Tanto pública no sentido de é uma coisa da polis, é uma coisa que está na política, quanto no sentido de que você publica na internet para todos verem, né? Então você tá lá no Serginho Groisman, uma mulher falando da vida sexual dela, falando da preferência, falando das conversas mais íntimas. E a coisa que devia ser pública e geral e universal, que são as suas crenças maiores, né? Os seus valores maiores, a sua fé, ela virou matéria privada. Então você inverteu. Lucão, eu tava dando ali em Lisboa, na Praça do Príncipe Real, não eram 2 da manhã, tô falando de 13h30, 4 da tarde, com as crianças. Tava eu, Matheus, meu filho tem 17, Valentina quase 18, né, 16 para 17, ela quase 19, 18 para 19, e a Ava com 10, os 3. A gente tava andando assim, aí tinha um grupo de mulheres, não meninas, mulheres, conversando alto. 4 da tarde, a gente andando, caminhando, a gente passando, ela falou assim, não, hoje eu tô super preparada, falando alto, falou assim, até o cu eu raspei. Aí eu falo assim, cara, aí os meus filhos lá falam assim, pai, que conversa é essa? Não sei, eu acho que você pode perguntar lá, porque essa conversa eu nunca tive. O sotaque português deve ser legal. O sotaque português. Então, cu respeito. É porque cu lá é bunda também, né? Lá eles não tem bunda. É que lá é bunda, né? Cu é bunda. Cu é bunda. Daí eu fico imaginando assim, cara, da onde veio, olha só que loucura, o que você tá falando? Como é que a pessoa tá tranquila de colocar esse assunto? Na praça pública, literalmente. Dela, cara, coisa tão pessoal, você raspou, mas enfim, virou o discurso público tomado. E não exatamente, não é um julgamento de, nossa, ela raspou. Não, tudo bem, raspa aí, mas não precisa espalhar para o mundo. Exato. Entendeu? E a coisa é tão maluca, mas tão maluca que você pode falar que raspou o cu na frente de uma criança de 9 anos que tá passando na praça pública no meio da tarde. Mas você não pode falar vai com Deus ou... Não, você não pode rezar o terço na rua. Não pode parar na frente de um lugar público, porque fica do outro lado da rua de uma clínica de aborto e sentar quietinho assim. Exatamente. Aí falam que não tem perseguição. Mas é que tá, eu acho que o grande problema é que a gente precisa começar a enxergar as coisas sem a coisa da conspiração e tal, porque tá na nossa cara, que é isso, a multa do taxista não é uma coisa pequena, porque é o primeiro passo para daqui a pouco os caras estarem proibindo mesmo você de rezar. Criminalizar. Você carregar um crucifixo. A gente já viu isso na história, a gente já viu isso mais de uma vez. Se você fala assim, não, isso não é... Desce
dessa vez não vai ser assim, vai ficar só no taxista que não pode pôr, porque afinal de contas... Então, a gente não pode deixar as pequenas coisas, porque elas vão... E já não são tão pequenas. Você não poder rezar na frente de uma clínica de aborto já tá um absurdo tão grande, só que as notícias já vieram, 1, 2, 3, as pessoas já acharam, tá bom. É por isso que a frase do Barroso, cara, ela, sem querer, parece que eu tô fixado nele, mas ela me assusta muito. Me assusta por 2 motivos. Quando ele vira e fala assim, existe um cristianismo do mal do Brasil, que é, como ministro da Suprema Corte, significa que ele está dizendo que tem que ser combatido. Exato. Algo tem que ser combatido. E quem determina o que é bom e o que é mal é ele. Então, assim... Então, agora, o que mais me assusta nisso tudo é que tem cristão que ouve isso e fala assim, tem mesmo, é aquele cristão que eu não gosto. É isso aí. Eu não gosto desse cara. Então, se ele é, sei lá, presbiteriano, eu não concordo, tem razão, esse cara não é legal, tem que ser combatido mesmo. O meu é legal, o meu pode. Então, assim, começa a ter um movimento que você fala assim, cara, um empurrando o outro pro buraco, né? Como é que você tem um país que é majoritariamente cristão, entendeu? Que não pode ter uma lei cristã. E que não é nem cristã, né? Uma lei que concorde com alguma coisa que a gente ouça o ministro da Corte falando que existe cristianismo no mal do Brasil e a gente bata a palma. E diga, ok, tem mesmo, talvez vamos lá. E o cara fala e tá tudo bem, ninguém vira e fala assim, cara, peraí. Você tem que se retratar. Agora vai falar que existe um muçulmanismo do mal. Ou que existe um identitarismo do mal. Um bandismo do mal. Fala que existe o identitarismo do mal. Exato. Fala que você concorda que o movimento queer tem que ser, como alguns países fizeram aí, que tá na lista de terrorismo. Aí o cara vai dizer, o que você tá falando? Você é homofóbico. E te prendem. Sim. Te prendem. Agora, não seria espantoso se alguém colocasse o cristianismo como uma organização terrorista. Em breve vão fazer. Não tenho dúvida. Em breve vão fazer. Tem uma frase do Chesterton que eu acho que é muito boa, que ela encapsula boa parte dessa treta, que ele fala, olha, o cristianismo não morreu, os valores cristãos não acabaram, eles só estão loucos, eles foram espalhados por aí, desligados do cristianismo, porque é o seguinte, quando o cara fala, ele fala, não, nós temos que ter mais tolerância com os gays, que a gente não sabe a gente sabe que não é só tolerância. O cara faz vários tipos de imposição cultural e tal, coisa que a gente já tá cansado de saber. Você abrir lá os nossos verticais do Instagram, você vai ter uma série de exemplos. Mas é baseado num valor, que o cara tá pregando, entre aspas, o amor ao próximo. Né? Então você tem várias subversões de valores que são originalmente cristãos, que os cristãos aceitaram, em teoria, sendo usados contra o cristianismo. E eu tenho a impressão de que um dos motivos pelos quais isso aconteceu é porque o cristianismo se ausentou mesmo do debate público. Né? Então, por exemplo, você cuidar do pobre, cuidar do desfavorecido, essas sempre foram pautas dos cristãos. Né? O cristianismo, os cristãos sempre fizeram isso. Olha, e se não estavam fazendo, o Messias mandou eles fazerem. Né? Aí é que tá, essa coisa o cristianismo do mal. Não é cristianismo. Porque todo mundo vai concordar que os 10 mandamentos, as coisas que Cristo falou, são coisas boas. Todo mundo, até o ateu. Se você não falar que foi... É que nem Olavo de Carvalho. Você não põe lá que foi ele que falou, concorda. Eu concordo com tudo. Ou então, ao contrário, se põe o Lula falando as barbaridades dele, ele fala que é o Bolsonaro, o pessoal acredita. É a mesma coisa. Você pega o cristianismo, puro e simples. E fala assim, isso não tem nada a ver com o cristianismo. O que você acha dessas regras morais? Porra, tirando os psicopatas, todo mundo vai concordar que aquilo é uma coisa boa. Então, o problema, na verdade, não são... É isso que você falou, não é o que a gente faz de moral. O problema é o cristianismo mesmo, é o brand, a marca. É isso. A ideia de ressurreição, a ideia de ressurreição, de libertação dos pecados, de remissão dos pecados, de metanoia, de perdão. No fundo, elas conectadas fazem mal aos caras. Por isso que o cara, entendeu? Ele quer... Inclusive, o pessoal vive reclamando do sistema penitenciário. Você não pode punir um criminoso de uma... Olha, vê se o cara que odeia o cristianismo, ele fala, não, você não pode punir o criminoso. Você tem que ressocializá-lo, porque ele pode se arrepender. Então veja. Agora, o influencer que falou alguma coisa, uma piadinha, não pode se arrepender, nem pode ser habilitado. Então, assim, existe uma coisa... A tiazinha que rezou na frente do Congresso tem que passar 17 anos na cadeia. Exato. Não tem ressocialização pra tiazinha. Por quê? Porque ela atacou um novo Deus, que é a democracia. Sim. Não estamos criticando a democracia.
Tá bom? Essa ficção, né? Nós não vivemos uma democracia. Essa ficção democrática grotesca que não é uma democracia. Nós, a gente diz aqui, nós aqui no botão, né? Não no Brasil. No botão. É no Brasil do Minecraft. Equatorial. É no Minecraft. Mas tem mais uma coisa que eu queria colocar, que a gente não falou, que é o oposto disso, né? Quando a igreja católica faz muito isso, e as protestantes também têm isso, começa a falar, não, vamos abrir mais o leque e se afastar da verdade só para querer agradar o mundo, também é um problema, né? E a gente vive isso. Claro. A gente vê, principalmente teologia da libertação. Existe, e o pior é que mesmo que fosse uma estratégia para abrir e trazer mais fiéis, não está funcionando, claro. Entendeu? Não Porque quando o cara busca uma religião, ele busca um... Não é um clube, espantando. Né? Exato, não é um clube. Existe uma forma de fazer isso que o pessoal fica, né, não, o cristianismo tem que se adaptar, os tempos são outros. Não. Existe um tipo de adaptação que não concede os princípios, né? Sim, então exatamente. O Cristo é Deus, né? Deus infinito, que sustenta as coisas no ser, etc., criou as coisas. Ele se fez homem. Você tá vendo o homem ali. Ele é homem, mas ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ter a força que ele tem só porque ele está aparentando fraqueza, né? E isso é uma imagem muito forte de como deve ser o cristianismo. Você pode ser cristão e muitas vezes você por fora, a pessoa olha pra você e ela vê uma pessoa normal. Ela vê uma pessoa comum, vê uma pessoa que sai... Uma pessoa normal, porra. Estranho isso, hein? Pegou... Mas não é cristão. Eu sou cristão, mas sou normal. Não, mas esse é o ponto. Há essa imagem que... eu não tô dizendo aqui que o cara tem que ir pra putaria mesmo, tem que ir pra balada, etc. Tem certas coisas que você não vai fazer porque não dá. Ah, não? Né? Falta grana, Exato. Deixa no dízimo. Mas o ponto muitas vezes você vai... Existem coisas dentro da história do cristianismo que parecem muito estranhas para a maioria dos cristãos. Você tem, por exemplo, os primeiros cristãos no deserto. Você tinha cristão se vestindo de mulher. Aí você fala, esses caras aí são trans, eles são queer. Não. O ponto deles era o seguinte, eles queriam servir. Eles, sendo vistos enquanto homens na sociedade em que eles estavam, não eram vistos como pessoas que deveriam servir. Mas olharam, bom, se só a mulher aqui pode servir e eu quero servir mais ao próximo, o cara se vestiu de mulher para servir os outros. Ele não estava agindo feito afeminado, não estava fazendo nenhuma homossexualidade, nada desse tipo. É uma interpretação das escrituras, né? Outro entendimento. Ele simplesmente estava... E isso não é o cristão moderno. Era lá os padres do deserto. Entendeu? Ele estava se adaptando para fazer o que Cristo pediu. Para fazer, porque não estavam deixando, ele falou, tá bom, eu vou dar um jeito. Aí ele se adaptou à cultura para poder dar o jeito. Errou. Tem que ter eu sou homem, eu quero servir sendo homem, pô. Minha mulher vai servir sendo mulher. Mas não conseguia. Ele não deixou de ser homem. Vai ser perseguido, vai ser morto. Então, mas às vezes é isso. O ponto é o seguinte, você mantém o que você acredita. Olha, por fora, pode não estar aparecendo, mas você está fazendo exatamente o que Cristo mandou você fazer, né? Então a própria linguagem, né? Os caras vão lá e roubam a linguagem cristã. É a misericórdia, é o perdão, é não sei o quê, tem que respeitar a todos, amar o próximo como a ti mesmo. Empatia e tudo. A gente já várias vezes falou, mas é bom lembrar. O problema é o seguinte: a gente tem que ser fiel e defensor da verdade de Cristo, né? A nossa verdade, não existe, a Bíblia. Sem ser cabotino, sem ser pedante, sem ser arrogante. Que esse que é o problema. Eu acho que quando as igrejas elas abrem muito e deixam, isso tem acontecido em todas as denominações, seja o catolicismo, seja o protestante, seja as denominações protestantes, elas têm aberto e têm tentado dialogar, não de forma responsável, mas dialogar de forma... aceitar práticas que são antibíblicas. E elas têm se prostituído. Isso faz parte do entendeu? E aí tem uma frase que é muito boa, que fala assim, os holofotes já destruíram muito mais bons pregadores do que as pedras. Então, os aplausos fizeram isso. Então, o cara estava mais preocupado com o aplauso do que, ele é legal, isso acontece em tudo que é lugar. Então, a gente tem que ser fiel à verdade. Porém, sem ser pedante, cabotino, sem querer, determinar o comportamento dos outros, mal-humorado, um cristianismo pesado. Como diz no Alto da Compadecida, já falei também. Eu te amo, vou te mostrar como é o certo, entendeu? Quando eu pego uma citação, eu falo em todos os programas, né? Essa aí vai ser uma. No Alto da Compadecida, a Nossa Senhora fala exatamente isso. Ela fala, quem gosta de tristeza é o demônio.
Né? Aliás, foi o padre que lembrou disso. O cristão, ele é sal do mundo, é luz da vida, é luz do mundo. A gente tem que estar ampliando a visão de uma forma bonita. E consciência de quem você é, de onde você está, do lugar que você está. Sem parar de olhar o sofrimento também, não pode negar que a coisa... Mas você tem que sofrer. O São Francisco, eu acho que falava, quando eu não tenho nenhum sofrimento durante o dia, eu acho que Deus me esqueceu. O cristão, ele tem a obrigação, é justamente a nossa diferença. Tem a obrigação de encarar o sofrimento diferente. Não é que ele não vai sofrer, não é que não vai ser ruim. Ele não vai ser o estoico na ataraxia indiferente. O cara vai sofrer, só que vai falar assim, tudo bem. Quando você olha para a cruz, você fala, ele sofreu muito mais para me salvar, quem sou eu para ficar aqui reclamando? E por isso não pode se acovardar. A gente está se acovardando muito em falar a verdade e de ter alguns, né, se envergonhar de serem cristãos e achar que não pode dominar, ou cristão não pode estar em todos os espaços possíveis. Não pode se impor. Tem que estar. E aí entra um ponto que é o seguinte, esse lance da teologia do domínio, então você quer dominar e não sei o quê. Calma lá, o domínio cristão, né? Isso se vê desde o Antigo Testamento, porque eles gostam de fazer essa cisão como se o Antigo Testamento fosse uma coisa e o Novo fosse outra. Não, há uma continuidade, é tudo perfeitamente harmônico. O ponto é o seguinte, Deus, ele domina pela misericórdia. Veja, imagina que você criou ali você tem um criador de formigas, né? Aí você está alimentando a formiga, aí a formiga está crescendo, todas aquelas formigas ali, elas vivem naquele seu terráriozinho ali, porque você está cuidando delas. Uma mordeu o seu dedo, uma está atazanando as outras. Olha, o que você vai fazer? Se tem uma formiga ali que está sendo problemática, você vai tirar e mandar embora. Deus criou o universo. Você vai fazer assim. Botou o homem lá. O homem, que é esse ser miserável e pequeno comparado a Deus, ofende a Deus. Deus podia simplesmente ter falado assim, pô, tira essa porra daí, deixa só as cabritas, cabrito não peca. Ele falou, não, deixa aí que eu vou resolver e vou me sacrificar por eles. Deus governa pela misericórdia. O domínio divino é o domínio da misericórdia. Então, quando falam pro cristão dominar, não é domine e subjuga os caras. É o domínio da misericórdia. Você levar essa misericórdia que Deus levou a você, que você aceitou ao próximo. Eu não ser tirânico. E a misericórdia é a base da civilização. Exato. Agora, não ser tirânico não significa negar a tomada de poder de alguma forma. O poder político, o poder social. Se você quer dominar, alguém tem que dominar. Se você não dominar, alguém vai dominar. Mas se tiver em casa assim, rapaz, você quer mandar, alguém tem que botar ordem, alguém tem que dominar a casa. Sim. Então, claro que eu não faço de forma tirânica, faço baseado em princípios, erro, acerto, mas assim, é óbvio que quando o cara fala isso, mas por que você quer a caneta? Tá bom, então eu não quero a caneta, ótimo, deixa que eu pego. Deixa que você não ele manda. Então, sabe, por que você quer a caneta? Por que você quer isso? Por que você quer assumir o governo? Por que você quer entrar no governo? Queremos. E daí? E daí? Qual o problema de você querer então, mandou o que tem. Corrompendo essa coisa. Por exemplo, hoje se você falar a palavra poder, a palavra estrutura de poder, hierarquia, é tudo negativo. Ele já vem com uma carga negativa. Autoridade. Eles corromperam essa linguagem ao ponto de você achar que qualquer autoridade é ruim. Quem que sobra? Eles mesmos. Eles são bobos, né? Eles como autoridade. Eles tomam o poder, eles mandam, mas eles dizem que poder é ruim. Por isso você não pode querer o poder, porque é ruim. Deixa que a gente comanda. Você tem uma noção de como uma coisa tá estranha? Eu resolvo. Dinheiro é ruim, eu trato pra você. Dinheiro é uma porcaria. São os caras que falam que dinheiro é porcaria. A Anitta. Nossa, a sociedade é muito desigual. No quarto dela é de 400 metros quadrados. Muito consumista. Muito consumista. Pra vocês... cara. Pra vocês verem a situação. É o cara que fala de respeito com o dinheiro público e manda comprar lagostas. Sim. Porque nós temos dinheiro pra comer. Mas com o nosso dinheiro. Mas com o nosso dinheiro, Então, assim, eu falo de igualdade. Falo de igualdade, mas ando com segurança de primeira classe, de first class. Não sei o que ele tá falando. Tem o seu... Pra vocês verem como essa questão de ter medo de falar a verdade é esquisita, né? Eu fui batizado depois dos 20. Né? O que significa que eu muito recentemente fiz uma catequese, né? Faz alguns anos aí. Safadinho escapou, né? Aí eu fui pra catequese. Show. Quem é que tá na catequese? São pessoas que, olha, eu aceitei aqui a fé, eu quero buscar os sacramentos, catequese para adultos. Então o cara se converteu depois de velho, aceita as verdades da fé, quer aprender mais sobre elas para poder ser batizado e seguir ali, fazer parte da comunidade, né? Fazer parte da igreja. A mulher lá, a catequista, e ela é muito boazinha, ela não é uma infiltrada comunista da teologia da libertação, não é.
ela é uma pessoa normal, uma boa cristã católica. Ela estava com medo, quando ela estava passando pelos 10 mandamentos, explicando cada um, chegou no mandamento sobre a castidade, alguém perguntou, mas e o gay? Ela não conseguia falar. Ela, então, veja, a igreja ensina, mas eu acredito, e eu tenho amigos, e ela não conseguia terminar ela a frase. Tenta, porque fica com medo. Posso falar até um negócio? Eu sei que tem que terminar a história. É que eu não queria falar do gay, eu acho que a gente tem que falar do adúltero, a gente tem que falar, cara, do desonesto, do assassino, todos esses caras, todos que estão no meio da igreja também. Então você pensa, mas ninguém aceita o pecado dele. E ele é bem-vindo, né? Ele se transforma. Então, o adúltero, cara, hoje, que é um grande problema, hoje, por exemplo, eu digo, principalmente com os homens acham o seguinte, cara, tá tudo bem ser adúltero. Não tá tudo bem ser adúltero. Não é bom ser adúltero. Entendeu? Então a gente tem que apontar os pecados como um todo. Sim. Entendeu? A estrutura do pecado. Claro que hoje tem uma teoria que eu nem acho que é o queer, que quer dominar a sociedade e quer fazer do homem um andrógeno polimorfo. Exatamente. Contra o andrógeno polimorfo. O homem tem o homem não é um andrógeno, não é um sem sexo, sem gênero, ele nasce sem forma, ele nasce com uma forma, uma substância. Mas eu diria que a gente tem que apontar para todos esses pecados, os nossos. O sujeito que toca a punheta dele 5 vezes... Somente nossos. O punheteiro sem vergonha... Escabelo palhaço, usa uma linguagem mais coloquial. Então, tudo bem. Menos o pecadora. Punheteiro sem vergonha, que tá lá no quarto dele, se esfregando lá, maluco. Olha, ele tá pecando tanto contra a castidade quanto gay. Então, assim... o cara que vê pornô na Xvideos, até pro cara ter uma dimensão real, também, até se ele não quiser ter teológica ou pelo menos espiritual... A prática, o cara que vê o pornô lá, ele financia diretamente o tráfico humano, a escravidão humana, entendeu? Tem uma mulher lá que está sendo escravizada, sendo obrigada a fazer não sei quantos vídeos lá no interior da Eslovênia, para ele poder curtir. Você segurou para não falar Ucrânia, né? Depois reclamar de do ministro. Mas lembrando que é assim, é tudo um processo, cara. As pessoas estão aí, estão tentando ser... Mas acho que é o nosso papel. A gente é esquisito, então, se quiser terminar a história. A história é o seguinte, que ela dava para ver que ela tava quase falando, olha, a igreja acredita numa coisa, eu acredito noutra, não queria falar. Aí eu falei, ô Berenice, eu dei o exemplo olha, é um pecado contra a castidade, né? E é o seguinte, o gay, ele é gay. Ele é bem-vindo dentro da igreja. O que você não pode é cometer esses atos. Resolveu. E até a pessoa que perguntou, que tava naquela, não, mas e os gays, eu tenho amigos, ela ficou numa boa. Então, é um negócio que, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Não, mas é porque se você fala exatamente o que você falou desse jeito e alguém recorta e bota, você pode ser preso. Não, fundamentalista. Você vai ser preso por falar que você pode acolher um gay e só que ele não pode cometer um pecado? Esse é o da perseguição, isso que o cristianismo está preguiçoso e está covarde. Porque deveria se levantar contra isso, contra o direito de apontar e falar sobre a forma de vida e conduta, não das pessoas, conduta que as pessoas deveriam ter e que seria ótimo, entendeu? Então, francamente, defender a verdade, mas tudo isso para mim tem um problema que é o seguinte, quem é que tá apontando o dedo? Entendeu? Por exemplo, no caso, por que eu também escolhi a Igreja Católica? Tem lá uma comunidade de sacerdotes, de padres, que, passaram por um perrengue gigantesco para estar onde estão, entendeu? Perrengue que eu digo espiritual, né? O cara renuncia praticamente a vida para poder estar ali fazendo esse papel. Então, ele tem condição de apontar o dedo para mim. Não é o pecador do meu lado que vai falar isso você não pode fazer, isso você não pode fazer. Porque tem momentos que a gente exato, porque assim, dentro de mim, eu sei exatamente a merda que tem. Todas. Se vier um cara desse e falar assim, você faz isso, você tá fudido, cara, você vai embora. Mas uma coisa é o que eu digo, até a forma, o cara exortar, falar assim, agora, o padre não. Olha só, sou irmão, caminho com você, posso falar, você tá errando nisso. Exato. O problema são os caras. Isso não é bom, você não pode fazer esse tipo de conduta. Como assim você não pode fazer esse tipo de conduta? Você faz? Não, eu não faço. Como é que eu posso? O padre eu tenho uma certa evidência, também é uma fé. O que o cara faz, né? Você escolheu a época errada. Mas o cara não importa. Não importa. Aí é o problema dele, não é? Parte do problema dele, não meu. Entendeu? Mas o grande problema é quando o padre, aceita.
Aí é o problema. Aí é muito mais grave. Que me estimulou para cometer pecado mortal. Aí é mais grave. Vai lá mesmo. E aí a gravidade recai para ele. Não, mas você vai buscar outras formas, porque a gente acha. O que a gente está tentando chegar aqui é o seguinte: a gente tem que ter o direito de apontar conduta errada. Sim, mas cuidado. Só que não, cuidado. Independente. Aí eu não estou falando mais disso. Isso é uma seara complicada. Não, mas é isso que ele falou. Eu posso chegar para um cara e falar, pô, meu... Mas o cara tá no trabalho, na Faria Lima. O cara vai lá toda hora e fala assim, vamos beber, vamos pra putaria, vamos não sei o quê. Pô, tem as mulheres esperando a gente. Aí o cara olha pro irmão e fala, irmão, posso falar uma coisa? Cara, isso não é bom pra tua vida, cara. E aí você não tem nenhum problema de você tomar um chopp com um cara, corrigir o cara exortado. Não é numa postura. Não é corrigir. Pedante. Mas o meu exato. Só, isso aqui, eu sou perfeito. O que essa turma tá fazendo? Exato, mas enfim, é isso que eu tô dizendo. Isso aí é uma conduta privada que a gente faz entre as pessoas que você tem intimidade. O problema é o cara chegar e apontar na internet e falar assim, isso aí, não sei o que, tal. O lance é esse, uma coisa privada, o amor ao próximo. Aí é outra coisa. Cara, para com isso, bicho. Porra, olha o que você tá fazendo com a tua família. Você pode até ser um pouco mais incisivo. O que eu queria chegar é o seguinte, é que o cristianismo, ele não impõe. O que dá a entender por essas pessoas, assim, o cristianismo oprime porque ele fala que isso é errado. Isso não é oprimir. Não. Você tem vergonha de sentir vergonha? Tem problema com sentir vergonha? Se você não acha que o que eu estou falando é errado, você não tem nem por que sentir vergonha. Então, o problema está em você. Se você sente vergonha por isso, é porque eu estou falando alguma coisa que está chegando em algum lugar. Ressoando aí então, dentro. O problema é que a gente tem que brigar e que eu não vejo ninguém brigando, nenhum cristão, quer dizer, ninguém não, né? Mas pouca gente, principalmente os oficiais, né? Tipo os padres, os pastores maiores, esse é o problema. Brigar pelo direito de você falar, eu acredito que isso é errado. Se você está envergonhado com isso, se você se ofendeu com isso, não tem problema, faz parte da vida você se ofender. Eu me ofendo como você vestido de mulher sendo homem, me ofende. Eu não estou falando de mim, tá, especificamente, mas eu posso falar que me ofende. E aí, cara, e daí? Você tem o direito de me ofender. O ponto se você aí é a questão da liberdade de expressão. E a gente o cristão não obriga, fala assim, bom, se você quiser entrar nesse grupo, você vai ter que lutar contra esse pecado. Tira esse vestidinho e a gente acha isso a respeito dessa conduta. Quando a gente começou, quando o cristianismo começou a entrar na política nos últimos anos e reassumir um papel que tinha sido em todos os lugares, não foi só no Brasil, tinha sido expulso, basicamente, e saqueado. A Igreja Católica foi saqueada na Revolução Francesa. Expropriaram bens da Igreja. Sim. Né? Então, assim, toda essa perseguição, enquanto a gente estava nas catacumbas de novo, cara, o pessoal todo mundo feliz. Agora, quando começou a ter um projeto político, vontade de voltar a ter voz na sociedade, a estabelecer, a discutir, a apontar as incongruências. O erro, né? E os antagonismos de algumas decisões, padrões morais, etc. Aí começa a incomodar. Porque você está dentro da escola e fala, na minha escola do meu filho eu não quero isso. E aí começa a incomodar. Então está incomodando essa turma. Apontar, porque o erro, o mundo está se encaminhando para o erro. Aí você tem que apontar. É isso que eu acho que é o nosso ponto. Não criticar a conduta de gente que está tentando melhorar também. Entendeu? Sim, esse eu acho que é o grande ponto que a gente tem que entrar e cada vez ser mais incisivo nisso. O problema é o seguinte, há um caminho que a humanidade está tomando que é muito grave. Discutir... Se tem alguém querendo vir para a nossa direção, e aí você quer barrar o cara porque ele assistiu uma série de Cristo, porque ele ouve música pop. Cara, aí para mim é um problema muito grave. Muito grave. Você está justificando a postura do progressista maluco. Exatamente. O cara não vai querer se envolver com ele precisa ter amor por aquilo. Ele precisa assim. É claro que se você pensar, porra, mas ele tem que ter o sacrifício. É lógico. Eu estou falando a realidade do mundo de hoje. As pessoas não se sacrificam. Você tem que pegar elas antes de alguma forma. Tem que ser. E aí eu acho que tem que ser pelo amor, cara. Depois, aí a gente explica, pronto. Até porque agora eu vou poder falar para você. Deus já tinha pensado nisso aí. Agora você já é nosso. Deus já tinha pensado nisso aí. Ele fez de caso pensado. Ele fez de caso pensado que o primeiro mandamento não é uma proibição. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aí, olha. Porque quando você ama a Deus... Cara, eu também não quero me submeter a todas aquelas regras. Não, eu não quero, não. Eu não me submeto. Eu falho miseravelmente 24 horas por dia. Então você tem que assumir. Publicamente eu falo que eu sou uma merda. Não tenho medo de falar isso. Conhecendo a Deus e vendo que Deus te ama, e eu sei que isso é uma coisa que, assim, é uma experiência interior que a pessoa tem que ter com Deus mesmo. Sim, a gente pode ficar 5 horas aqui falando que a gente não vai conseguir transmitir exatamente o que é isso. Mas o ponto é, a partir do momento que a pessoa conhece a Deus, conhece o amor de Deus, testemunha o amor de Deus,
todas aquelas proibições ali passam a ser coisas, assim, não vou dizer que são fáceis, porque não são, né? Se fossem, não precisava de um negócio chamado confissão, não precisava de arrependimento, não precisava de nada disso, né? Mas elas se tornam coisas que assim, tá bom, vou tentar, vale a pena, por conta desse amor que é tão grande. E veja só, o Carlos falou importante, que é assim, claro que você não vai chegar na igreja, não vai virar de novo a viúva porcina. Pois é. Que tem aqui a outra, agora me lembrou, tá parecendo a Perpétua. Perpétua. Perpétua, não é perpétua. Exato. Tá igualzinho a perpétua. É mais cristão que Cristo, né? Não dá. Então, peraí. agora também não é abrir a ponto de virar uma igreja sincrética exato, pagã. de aceitar qualquer coisa. Pagã. E agora? Pagã. Uma igreja pagã. Não pode ser uma igreja pagã. Não pode ser uma igreja pagã. Fez o link. Inclusive o paganismo. A gente tava tentando achar um link pro paganismo. Não, é que isso entra naquela coisa da... antes disso... Eu fiz o link aqui que o cara pediu, aí você vai tirar o paganismo. Não, é que é importante. Importante quanto? Urgente ou importante? Não, importante mesmo. Você estava falando do poder, que é uma coisa que é o seguinte, olha, do mesmo jeito, o pessoal não vive falando que não, o comunismo é bom, vocês que não entenderam, deturparam Marx, esses governos que mataram gente aí não eram comunistas de verdade. O liberal falou a mesma coisa. Pro liberal... Cara, quando eu critico o liberalismo, ele fala assim pra mim, você já leu o Hayek? Você tá de brincadeira, velho, já li. Eu adoro, mas isso não é livre mercado de verdade. Isso não é livre mercado de verdade. Então isso é agora seguinte, é o crony capitalismo. Os únicos é que o liberal, aí muda. É o A, o liberal com L, S, U, aí o cara vai liberal, não. Os únicos que estão certos sobre isso é o cristianismo, que realmente nunca foi implementado. Não, mas o ponto é o seguinte, não. Não, porque quando os cristãos estavam no poder, tinha perseguição, tinha inquisição, não sei o quê. Então, cristãos erram, né? Seres humanos erram. Inclusive, olha, muitas das vezes em que o cristão errou foi por contraindicação dos líderes religiosos da época, né? E teve líder religioso também que fez cara. Teve um monte. Mas o ponto é o seguinte... Mas olha só, porque o cara leu a Bíblia, tá escrito na Bíblia, não haverá governo feito por homens que vai dar certo até a volta de Cristo. Olha só, o último capítulo do Apocalipse acontece porque deu tudo errado. Se deu tudo errado, meu irmão... mas tem que ler tudo aquilo para chegar no último capítulo. Pode pular, você só vai entender. O próprio pessoal do campo progressista está dizendo agora, são os progressistas que estão dizendo, o editor pode até pôr o vídeo aqui para depois não me encrencar, eles estão falando das falhas da democracia. A democracia, e que é um amante da democracia, como nós somos, a democracia, por si, produz maus presidentes? Essa é uma realidade global hoje. Tá certo? Produz. É só olhar os Estados Unidos. Não precisa ir muito longe, é só olhar a Hungria, é só olhar a Polônia. Deixa eu só fazer um parênteses, nós não estamos defendendo o fim da democracia. Não, mas constatando que ela tem defeitos. Pelo contrário. Olha, se a democracia está falando em representar algumas das vontades populares e perpetuando desigualdades e problemas, e você não quer se livrar da democracia, por que raios? Porque um cristão errou no governo, você tem que expurgar os cristãos e o cristianismo do governo. Se for falar por erros do governo... Não faz sentido, né? Então, assim, tem esse ponto. Mas o negócio que o Arthur fez um ótimo link sobre o paganismo, é que é o seguinte, a coisa é tão maluca, mas tão maluca, que tudo é aceito menos o cristianismo, que você tem governantes atualmente, né, literalmente batizando lá o corredor humanitário com o nome de divindade pagã, né? A ninfa lá que amamentou os Zeus, né? Que foi o Trudeau ou foi o outro? Foi um desses. Foi o Macron. Foi o Macron, que é quase o Trudeau da França. Aliás, o Macron, ele se auto-intitula Júpiter. Olha só. Olha, então. Eu sabia disso, ninguém me contou, tá? Não rolou no grupo isso. Não rolou no grupo, não. O Trudeau é o Macron de bermuda. Deve ser alguma loucura, alguma daquelas loucura junguiana, que o Hitler é a reencarnação do Odin, aquelas porra. Mas então, olha, se o cara que se auto-intitula Júpiter, pode governar enquanto Júpiter, pode dar nome de coisa pagã para as coisas... Mas o Cristo... Vai tentar dar um nome de... você não pode pôr um crucifixo na sua mesa se você for um deputado. Exato. Porque o Estado é laico. Então, assim... Cria uma escola e tenta dar um nome nela de sei lá, São João del Rei. São João Vianney. Não consegue. Agora escreve Dilma Rousseff. Escola Dilma Rousseff. Che Guevara. Tem escola Che Guevara. A Dilma, você não consegue porque ela tem um problema que vai ser superado em breve.
É porque escola só pode ser de pessoas que já não estão mais entre nós. Ah, é? Ah, é? Rua também? É mesmo? É. Rua também, né? Rua também. Mas em breve vai ter escola de Jeová. Com certeza. Vamos falar que você está ameaçando. Vai ser uma escola para excepcionais? Em breve, porque todos nós, né? Em breve. Acontece, acontece cara, com todo eu não sabia mundo, né? disso, não. Eu também não sabia, não. Escola eu não sabia. Rua eu sabia que era Só só. para pessoas que não estão mais entre nós, tá? Olha só. A Dilma ainda está entre nós. Rua você não pode dar nome de vivo para rua. Deve ser pro cara não ficar dando nome da irmã, da polícia, senão o vereador o vereador lá de não sei aonde. O cara se bota... Bom, o Maluf pôs o nome da mãe, da família toda. Mas já tinha morrido. Mas então... Enfim, acho que... Finalizando, vocês têm alguma coisa para dizer? Algum negócio, uma mensagem final? Ouça a mensagem, né? Hoje ouça a nossa mensagem. É a gente que sabe. A gente é foda, entendeu? Diz tudo isso aqui para eu dizer acho que um ponto importante aqui, que eu acho que ficou meio en passant, é essa apatia diante da perseguição óbvia e clara, a apatia por parte dos fiéis, dos crentes. Exato. Entendeu? Já acho que não são com ele. Estão deixando, não é comigo, lá no rolar e tal. Uma hora... Agora, eu não estou dizendo para virar um cruzado, pegar uma espada e sair cortando cabeça. Cuidado. Não é indicado. O Cogos... Lembre-se também que é o seguinte, o nosso diretor falou para não fazer o que eu vou fazer agora. Mas é o seguinte, olha, você tentar ser justo, né, nos termos bíblicos, o justo que é justo perante Deus, em meio à iniquidade, é um ato de misericórdia pelo iníquo. Lembra que Deus ele não tocou fogo na cidade até que o último justo saísse. Uhum. Então, quando você continua ali sofrendo e tentando manter aquele modo de vida, mesmo quando todas as coisas conspiram contra, faz com que Deus tenha misericórdia com quem está junto de você também. Né? Então, você perseverar, mesmo que te persigam, é um bem ao próximo. Você está salvando. Você está comprando um tempinho pro próximo. Boa homilia. Boa homilia. Hoje a homilia hoje tu mandou, ó. Foi boa. É que essa não fui eu. Eu tava rezando, tava no meio da missa, lendo o evangelho, piscou na cabeça. Foi, essa é do bom. Não, eu queria dar Feliz Lucas. Páscoa, né, para os nossos queridos ouvintes. Sim, Feliz Páscoa. Não tenho vergonha de serem cristãos. Não tenhais vergonha, então. Não tenhais medo. Aquela coisa, sabe? Aquela vergonha que às vezes você tem de rezar antes de comer. Pô, eu estou falando porque eu passei por isso. Você está num lugar meio público ou com gente que não é da turma, porque lá é fácil, né? Todo mundo cristão, todo mundo reza junto. Então, tenta... São pequenas barreiras que a gente vai passando, porque assim, Cristo veio para salvar a gente. Quando você olha para a cruz, quando você olha para aquilo, você não tem como falar assim, pô, vou negar, você vai ver o tamanho da bobeira que é você negar ele por causa disso. Não, só uma coisa assim, alguma coisa que leve à esperança, pelo menos. Ontem, na missa de Domingo de Ramos, da Nossa Senhora do Brasil, tinha gente pendurada no teto. Assim. Olha, em todos os horários. Gente, quantidade. E aí, pô, você vê a igreja cheia, cara, dá uma esperança, né? Você fala, nem tudo. E a Nossa Senhora do Brasil tem uma missa, digamos, mais... tradicional. Conservadora assim. Não é o... tradicional. Isso que tá no missal. Não, sabe? É só isso. É que a gente vê... É que quando você fala tradicional, o cara vai achar que é em latim. Não, é uma missa. Só fazem o que tá lá. Mas todas as Santa Generosa, que são missas mais tradicionais, né? Que não fogem muito do... Não são tradicionalistas. Tem tido bastante... Ou seja, as pessoas estão querendo uma pedra, né? Assim, uma rocha. A única coisa que a gente tem é nosso depoimento, né? A vida que a gente leva, é o testemunho que a gente dá. Eu sei o que era a minha vida antes e o que era a minha vida hoje, entendeu? Então, para mim é isso que basta. Mudou radicalmente. Entendeu? Eu conheci o Lucas. É verdade. Que é a cruz que eu carrego. Tô fazendo bem o meu trabalho. Mas é isso. Muda tudo. Muda o status de confiança, as coisas que você se sente muito mais à vontade entre pessoas que você sabe que comungam de valores que são superiores, que não são daqui, entendeu? Então é uma coisa que, cara, faz no meio da nada. E você leva isso para as outras pessoas que não são desse meio. É isso. Você consegue, né? Você se enche de energia. Por isso que é bom essas comunidades se fortalecerem, entendeu? E se ajudarem, não se atrapalharem, entendeu? Não dar pito para cima do outro. Porra, vem aqui, vamos
nos fortalecer, porque aí a gente sai pro mundo com essa força. Sim, se a gente está sendo perseguido, a gente precisa estar junto. Precisa estar junto. Entendeu? Essa coisa, a gente tem problemas teológicos, a gente pode discutir, eu e você lá na panela, a gente senta e fica discutindo 3 dias, se for o caso. Agora, na hora aí, né? Do mundo aqui de lutar, estamos juntos. É aquela coisa que o Stefano Molyneux dava Não, tem missa negra sendo feita toda noite. Exato. Não é o cara usar de bermuda, não é o cara usar bermuda ou o cara ver a sériezinha do coisa. Não, o cara vai não descansa, né? Os caras estão vindo com como se tivesse um meteoro caindo. Você tá jogando tênis ali numa quadra, um frescobol, alguma coisa desse tipo. Tá, e aí tem um meteoro caindo. O meteoro vai matar os dois. E você tá falando que o cara não tá batendo direito. Não, ao invés de você fugir do meteoro, você continua jogando tênis. Tem que terminar a partida, tem que ganhar dele. Pior, você tá de fora criticando os caras jogando. Exato, e o meteoro... Ih, o cara jogou de bermuda. Não é cristão. Nossa, olha a raquete que ele usa. Isso não é uma raquete de frescobol, ele tá usando uma raquete diferente. Não é cristão, o meteoro tá vindo. Não é cristão. E você, meu querido? E falando de um ponto de vista, um pecador que nem ontem foi na missa, entendeu? Você não foi no domingo de Ramos? Pecador. Agora pode sentir vergonha, pode sentir vergonha. Mas eu assumo, eu faço. Rezem pelo Carlão. Por favor, verdade. Eu vou fazer até o final do vídeo que falaram que o texto foi genial e foi mesmo, não foi o que fiz, mas foi o que falei enquanto falando sobre a verdade, né? E a verdade, acho que a gente tá no domingo de Páscoa, ela tem a ver com ela já foi atacada, ela já foi, né, escoteada e acharam que tinham matado a verdade e ela ressuscitou. Então a verdade, ela tá aí. E outro dia, eu tava até vendo aquele anúncio do ovo de Páscoa em 10 vezes, eu gostei, não fiquei com pena. Gostei, porque essa é a histórica dos deuses falsos. É a história de quando você bota esperança em coisas que são pagãs, não são verdadeiras. Que o paganismo é uma mentira. Não adianta, não vão abrir isso. É uma mentira. Esse Deus sempre cobra o seu preço. E agora está dizendo o seguinte, realmente, para você ter acesso a mim, agora o coelhinho tem um ovinho, vai ser 10 vezes no cartão que você não consegue mais pagar. É isso mesmo, né? É inacessível. Então agora vendendo no crediário aí, no boleto. O ovinho 10 vezes no cartão. É um Deus falso. Então a gente tem que sempre lembrar e continuar comunicando. Não é só lembrar, que bom, cara, eu fui salvo. Comunicar, testemunhar essa salvação e comunicar, porque em tudo que é lugar, inclusive na política, para desespero dos ministros e dos ministros. É isso aí. Desespero de todos os que estão contra as tábatas, né? Todos eles. Desesperados quando você fala de Deus e a verdade de Deus. Isso aí. Por que será, né? Certo? Então, boa Páscoa. Boa Páscoa, né? Feliz Páscoa, não tenha medo de morrer, você vai ressuscitar, morre aí todo dia. Fiquem com Deus. Se você aceitar Cristo, né? Se não aceitar... Aí depois... Pode não ser só esse tipo de morte. Mas vai ficar num lugar ruim. É isso aí. Buenos. Tudo bem. Fiquem com Deus. Aquele abraço.